Tem uma caneca Deus pode ali. Olá, nós já começamos então. Olá, meus amigos e minhas amigas, minhas irmãs, irmãs queridos. Estamos iniciando aqui mais um programa Deus Pode. Esse programa está realmente muito, muito importante, porque ele traz revelações da primeira carta de Pedro, né, para a igreja universal. É uma carta universal. É para todas as igrejas em todo o tempo. E vamos falar, a princípio, do sacerdócio espiritual e também da liberdade e a submissão. São assuntos, pastor Douglas. Muito obrigado por você ter vindo. Uma boa tarde. Estamos começando aqui mais o Deus Pode. Fique à vontade, as suas considerações. A epístola parte de sempre nos convidar. E o nosso irmão Pedro, né, ele quando escreve, né, essa epístola, é uma epístola de forma universal, que vai ali ser atuante em alguns lugares geográficos, vai ser repetida, lida diversas vezes. É por isso que vem esse nome universal ou católica, né? Uhum. Católica a todos, né? Comum a todos, ou universal comum a todos. Geralmente a epístola de Pedro, ela vem com uma temática muito sucinta concernente à santidade. E às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é santidade. A pessoa pensa que santidade é só o padrão de se vestir, de se comportar, de ser uma boa pessoa, né? Mas santidade, ela vai muito além disso. Muito. Santidade é você ser separado em um mundo de trevas, é você não pertencer a esse governo desse mundo, mas estabelecer o governo de Deus nesse mundo. Perfeito. E por isso, então, que Pedro ele vem treinando a igreja através desses pontos que nós iremos ver aqui, para exercer, para ser verdadeiramente uma nação eleita e sacerdócio real. E reinarmos nesse mundo como sacerdote, onde quer que nós estivermos. Positivo. Então acompanhe conosco. Você que vai acompanhar, pega a sua Bíblia, se você puder, estar com a sua Bíblia para acompanhar o estudo. É importante até para pontuar alguns detalhes que vamos aqui trazer para vocês. Ao longo da nossa conversa, vamos orientá-las em muitas coisas. E também você pode deixar aí no nosso contato o seu nome para oração. No finalzinho, estaremos orando por todos vocês que acompanham este estudo também. Vou começar lendo os 10 primeiros versículos e vamos depois pontuar alguns que, de minha parte, tenho muita curiosidade em ouvir a opinião do pastor Douglas, né, aqui também. Vamos lá, capítulo 2, 1 Pedro. Ele fala assim: o sacerdócio espiritual. Deixando, pois, toda malícia, olha que palavra, deixando toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Começamos a falar de santidade aqui. Desejai afetuosamente, irmãos cristãos, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Epa, não pode ser leite batizado não, hein? É leite não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que bacana, pastor Douglas. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que fala. Por isso também, na Escritura, se contém 2 pontos. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Olha que legal. E assim, para vós, os que credes, atenção, para os que credes,
não é para o que acredita, para o que crer, e é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Interessante. O que tropeça na palavra, que conhece a palavra e escandaliza a palavra. Eu entendo aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coisa linda. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes de ouvir o pastor Douglas, eu quero trazer do versículo 1, o comentário feito aqui pelo bispo Edir Macedo, na sua Bíblia aqui anotada, que eu sempre leio para vocês, fala assim sobre os sentimentos malignos. Os nascidos de Deus devem viver de modo que suas obras glorifiquem a seu Pai continuamente. Diante disso, Pedro descreve vícios próprios do velho homem que não podem mais estar presentes naqueles que foram regenerados, pois receberam uma natureza espiritual. Olha aqui o detalhe. Por exemplo, o apóstolo cita o fingimento ou a hipocrisia, também chamada de, entre aspas, fermento dos fariseus. Fecha aspas, né? Mateus 16:6. Estes se conduziam de modo fingido, tanto diante do Senhor quanto diante dos homens. E dessa forma contaminavam pessoas com o seu engano. Pedro também recomenda o abandono da malícia, da inveja e das murmurações, as quais são obras carnais que conduzem à condenação, pastor Douglas, a condenação eterna, murmuração, malícia, engano, tudo isso realmente leva o homem à condenação eterna. Exato. Meu Deus, misericórdia, peço, Senhor. Pedimos. Não tem como a gente ler essa epístola e não tremer, né? A Bíblia em si. A Bíblia, para muitos, tem se tornado como, às vezes, uma palavra coach, né? Mas a Bíblia não é coach, não. A Bíblia, ela é o dedo na sua ferida. E a ferida tem nome. Pecado. Pecado. Né? É Deus cuidando ali. Se você estiver lendo as Escrituras e não estiver sentindo dor, é sinal que tem alguma coisa de errado com você, porque ela vai mexendo na sua ferida, que é o pecado. Vimos aqui... Ela nos expõe, né? Nos expõe. Ela traz à tona. No versículo 1 e versículo 2, nós vimos o nosso irmão Pedro falando exatamente sobre os rudimentos da imperfeição humana, que é a malícia, o engano, o fingimento, a inveja, murmurações. Ele fala para que nós venhamos a deixar tais obras e para que nós venhamos a desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Esse leite aqui é a palavra de Deus. Ele não diz que os cristãos que vão ouvir a epístola, eles são imaturos. Na verdade, ele está dizendo que todo o cristão, ele é uma criança nos braços do Pai, que é sempre alimentado até chegar à estrutura de varão perfeito, que só acontecerá no céu. Mas aqui na terra, nós temos de nos alimentarmos exatamente do leite de Deus, do leite que vem da palavra de Deus, para que nós venhamos a crescer. Por isso que ele diz, não falsificado, não misture
esse leite com nada, para que ele possa ficar mais agradável ou até mesmo mais saboroso, porque a palavra de Deus que é necessária para que nós venhamos a crescer. No versículo 3 ele diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. E aqui ele fala concernente aos Salmos 34, verso 8. Todo cristão, ele deve desejar a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós provamos o Senhor em nossas vidas. Cada vez mais buscamos ser convertidos a Deus, cada vez mais Deus mostra a sua natureza para cada um de nós. Ele nos liberta, ele nos faz santos, nos faz justos, apesar de, nesse caminho, muitas das vezes, haver sofrimentos, haver angústia, mas quando lemos a palavra, quando a estudamos, estamos sempre direcionados por esse Deus maravilhoso e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso aqui é lindo demais. Quem é essa pedra viva? Essa pedra viva é o Senhor Jesus Cristo. É uma profecia lá do profeta Isaías, que vem falando sobre a pedra que os pecadores rejeitaram. E aqui eu me lembro de Jesus Cristo falando exatamente com Pedro, falando: Pedro, tu é Petros, tu é uma pequena pedra, ou seja, tu vem de mim, Pedro, tu é uma pessoa que veio de mim, você tem parte de mim, mas eu sou a pedra que veio construir todo esse alicerce espiritual, chegando para ele pedra viva, reprovada pelos homens. O Senhor Jesus Cristo não foi aceito por nenhum homem, porque o padrão de Jesus Cristo era exatamente o padrão divino, e os homens estavam dentro desse sistema maligno que nós assim vivemos, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, e aqui ele fala para cada um de nós, olha que coisa linda, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando ele fala isso para a minha vida, para a sua vida, ele quer dizer que nós somos povo de Deus, fomos adquiridos por Deus. Mais abaixo ele vem falando sobre isso. E ao ser eleito por Deus, escolhido por Deus, então a nossa vida nesse mundo, ela não tem de ser mais uma vida carnal, ela tem de ser uma vida espiritual, pois aquele que tem a mente espiritual é aquele que consegue compreender verdadeiramente quem é Deus, pois Deus, ele não é revelado de maneira carnal para ninguém. Os crentes são pedras vivas do novo templo de Deus, como componentes que compõem a casa, eles são vivos. E nós estamos aqui nesse mundo para construir a casa do próprio Deus. Somos como pedras, né? Tem um hino, o hino se chama até Pedras mesmo. Ele fala que éramos como pedra rolando a revés e ali sujas, né, cheias de lodos, mas Deus nos chama. E ali, quando Deus nos chama, ele nos limpa, ele vai nos lapidar, ele vai nos polir, ele vai nos tornar perfeito para irmos em direção a essa construção espiritual. E essa construção espiritual é como o templo de Salomão. Nós éramos pedras e somos encaixados perfeitamente no corpo que é Cristo. E aí nós notamos que não é por nós, porque qual é a pedra que pode lapidar a si mesma? Nenhuma pedra lapida-se a si mesma. Ela sempre irá precisar de um arquiteto, de um mestre de obra. E o nosso Deus, ele é exatamente esse mestre de obra, esse arquiteto que vem arquitetando tal
planejamento de uma casa espiritual, lapidando a pedra e polindo essa pedra e levando-a até o ato de colocá-la numa construção espiritual, numa casa espiritual. E aí, então, nós aprendemos algo que, para mim, é muito importante. O construtor não sou eu, é o próprio Deus. Se eu não entrego a minha vida a Deus, eu serei reprovado. Eu não conseguirei de maneira alguma ser encaixado sem barulho no templo que Deus está construindo sem mãos humanas. Eu, como pedra, não tenho vontade. Eu, como pedra, não tenho capacidade de me fazer melhor para tal construção. Eu preciso desse arquiteto, que é o próprio Deus, esse mestre de obra, que é o próprio Deus que planejou tal construção espiritual, que escolheu com a soberania a minha vida, a sua vida, a vida da Carla e de muitos outros que estão aí assistindo. E o início de tudo isso, na verdade, é o barro, né? Na verdade, antes de sermos a pedra viva, nós somos aquele barro na mão do oleiro. E ele é moldado segundo a sua própria vontade. Esse barro que somos nós, somos depois transformados, aqui é uma colocação minha, especialmente minha, somos transformados e colocados como pedras vivas. Na verdade, a pedra viva é que compõe a igreja salva, a igreja eleita, a igreja que sobe, né? Dentro de todo o arcabouço, né, que existe, né, das igrejas de modo geral, os templos de modo geral, dentro do templo existe uma igreja viva. Existem as pedras vivas, que são as igrejas, de fato, aqueles de fato têm a sua alma já selada, já foram salvos, são cheias do Espírito Santo e demonstram isso através de suas atitudes. Como disse o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo Pedro, né? Deixando a malícia, deixando aqueles que deixaram o engano, deixaram o fingimento, deixaram a inveja. Ele vai mais além e diz assim, também, não somente isso, mas também deixaram todo tipo de fingimento e hipocrisia, que na verdade é o fermento que sai do interior dos fariseus. Então, é uma mensagem grandiosa. Aí a gente vai aqui no versículo 9, o pastor Douglas, ele fala assim, mas vós sois a geração eleita. Então ele fala de uma geração eleita, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esse povo? De fato e verdade, é o povo que de fato nasceu de Deus e que nada pode mudar em cima sobre essas vidas. Nada será mudado. São pessoas, são aqueles que de fato nasceram de Deus e por isso são vencedoras. São de fato aqueles que foram chamados para fazer a sua vontade, independente de quaisquer circunstâncias. Independente. Ele remete ao Antigo Testamento, né? Ele fala de Êxodo 19, de 5 a 6, quando ele fala da geração eleita, e o sacerdócio e nação santa, povo adquirido, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 e 14, versículo de número 2, trazendo ali respaldo do Antigo Testamento. Pois nós temos de entender o Evangelho como... o que é o Evangelho? É o anúncio de boas novas. Quais são as boas novas? Em Gênesis, capítulo de número 1, Deus faz toda a criação, Gênesis 1 e 2. E notamos que Deus cria um homem perfeito. No capítulo de número 3, nós vimos que o homem ele cai, tanto Adão como Eva, eles pecam em desobedecer a Deus. Quando ele desobedece a Deus, retrocedendo um pouquinho no capítulo 1, Deus ele manda com que Adão domine sobre todas as coisas. Mas no capítulo de número 3, quando ele peca, ele perde o governo. O governo, então, desse pecado, pelo pecado, passou exatamente para as mãos de Satanás,
que é o que diz em João, que o mundo jaz do maligno. Quem passou o governo foi o homem com a sua ação de pecado. O pecado, ele é, usando uma expressão legal, uma legalidade que dá a Satanás o poder para que ele possa fazer qualquer coisa mediante aquilo que Deus deu para o homem. O homem pecou, deu para ele. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ainda no capítulo de número 3, de Gênesis, ele vai atrás do próprio homem, ele anuncia algo que a gente chama de proto-evangelho, onde a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Em Gênesis, capítulo de número 12, nós vimos que ele chama para si Abraão, e ali fala para ele concernente a uma promessa de uma grande nação, onde todas as famílias da terra voltariam a ser abençoadas. Depois, Deus, mais à frente, restaura o sacerdócio do homem, o ato do homem conversar, falar com Deus, ali através de Moisés, dando exatamente a lei para que o povo pudesse assim se aproximar de Deus. Mais à frente a gente vê Deus restaurando uma monarquia nesse mundo, através de Davi, falando que o reino dele seria eterno. Todos esses componentes acabam então se cumprindo em Jesus Cristo. Pois em Jesus Cristo nós temos a chance de todas as famílias da terra serem abençoadas. Nós, pelo sangue de Jesus Cristo, conseguimos entrar nos Santos dos Santos, restaurando a adoração sacerdotal. Perfeito. E em Cristo há exatamente o reino que é dado a ele. Todo o principado estava sobre o vosso lombo. Ou seja, Cristo, então, ele tem autoridade sobre todos. E passa isso para quem? Para todos aqueles que aceitaram a ele, porque todos que creram em seu nome deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que recebem a mesma autoridade no nome de Jesus Cristo. Então, por isso que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo adquirido. E aí nós enxergamos o porquê nós somos tudo isso. Para restaurar o governo de Deus nessa terra. Aqui eu volto, eu venho no capítulo, desculpa, eu volto aqui no versículo 5, que fala assim, ó, vós também, aí ele já coloca realmente aqueles que foram de fato, que foram chamados por Deus, como povo de Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O senhor já tinha falado sobre isso, mas me chamou a atenção a conexão que há entre o versículo 9 e o versículo 5. Conectado. É porque as pessoas leem e às vezes não prestam atenção. E o porquê, então, Deus restaura isso tudo? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Notar-se-á que eu, através de uma pequena ilustração de um caminho do Antigo Testamento, eu mostrei que Deus, ele cria um homem e dá o governo para o homem. E o homem perde, dá o governo para Satanás. Mas Deus tem um plano de restauração de maneira pedagógica, bem devagar, para que o homem possa compreender. Vem em Jesus Cristo, tudo isso se resume em Jesus Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus, se tornando assim cordeiro de Cristo. Então eles herdam a autoridade do nome de Jesus para restaurar esse governo. E na parte B do versículo 9, ele fala isso, ó, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Esse é o propósito. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos procuram ter unção, procuram ter poder, mas a pergunta é, para que você quer ter o poder? A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, ficar em Jerusalém até ser revestido de poder do que vem do alto. Para quê? Para vós seres minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vimos lá que em o livro do profeta Isaías diz que estava sobre ele a unção e ele iria pregoar, ele ia dar vista aos cegos. Jesus fala sobre isso. Em João, capítulo de número 20, está lá o ide de João,
ele diz exatamente da seguinte forma: eu vos envio da mesma forma que o Pai me enviou, com a mesma unção, com o mesmo poder. Para que isso? Para que nós venhamos a restaurar o governo de Deus. Aonde? Em todas as áreas. Se lembra o mandato lá de Gênesis para Adão? Governai, dominai todas as coisas. Culturalmente, socialmente, psicologicamente, biologicamente, politicamente, economicamente, tudo isso é governo de Deus. E a igreja, então, ela tem de tomar o governo. Mas tomar, quando fala assim, mas fazer o quê? A guerra? A gente tem de... Não, é como sacerdócio real. Ou seja, reinos de sacerdotes. Como que sacerdote governa? Através da oração, através das escrituras sagradas, através da santidade e da autoridade do nome de Jesus. E aí, então, tudo acontece. Os 3 P's ficam dentro dessa visão. A gente vê... Primeiro P. A gente vê o poder pela prosperidade. Prosperidade não é só financeiro, né? É um ápice de um equilíbrio, é não ter falta de. O segundo P, a gente vê o poder pela paz. O evangelho, ele traz a paz. E o terceiro P, o poder pela política. O que é a política dentro das escrituras sagradas? É trazer a justiça dos céus para aqueles que não têm a justiça de Deus. Então, quando nós entregamos a justiça de Deus para aqueles que não têm, damos vozes àqueles que não têm vozes, damos alimento, justiça social, cuidando da viúva, do oprimido, do órfão, do pobre, do trabalhador, do rico, porque a Bíblia fala sobre isso, trazemos um equilíbrio. Isso é a política do Senhor. Então, nesse versículo aqui, mostra para nós o que é ser transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu só posso dizer que eu estou dentro da luz de Deus quando eu estou vivendo isso na minha vida. Eu estou influenciando em todas essas áreas. Eu tenho de influenciar. Influenciar com o quê? Com a sua intelectualidade, não. É com o poder do Espírito Santo de Deus, com a palavra, com o seu agir. O texto de Pedro, né, o livro, vai dizer que nós somos cartas vivas, né? E assim nós mudamos o mundo. O nascido de Deus, ele é nascido para influenciar, para transformar. Transformai pela renovação da vossa mente, né? Não é para ser influenciado, mas é para influenciar. Nós temos o dever de levar essa mensagem salvadora a todos. A mensagem do bem, da paz, da prosperidade. E na política, como o senhor bem disse, o equilíbrio, a equidade, levar realmente, fazer justiça àqueles que menos podem, àqueles menos favorecidos. Isso faz parte do poder de Deus na sua totalidade. Os 3 P's. Os 3 P's. Poder pela prosperidade, o poder pela paz, se leva a paz, e o poder pela política. Olha só que coisa, que revelação tremenda, pastor Douglas. E aí eu penso assim, só para concluir um negócio que o senhor falou outro dia, que eu concordo plenamente, Deus tem plano A, tem plano B, tem plano C? Deus não tem plano B. O plano de Deus já está todo... É o quando o senhor vai lá em Gênesis e fala, quando tudo aquilo acontece, quando Adão e Eva pecam, entrega o poder para o inimigo, para o diabo, né? Depois ele retoma, quer dizer, através de Cristo, tudo isso está tudo muito bem. Antes do homem pecar, porque Cristo é o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Ou seja, por que então houve um sacrifício pelo pecado, espiritualmente falando, antes do mundo mesmo existir? Porque Deus tem um controle de tudo em tuas mãos. Em todo o tempo. O homem, ele é capacitado da sua livre agência. Então, uns chegam a dizer que Adão tinha o livre-arbítrio, né? Mesmo. O homem, ele é capacitado da sua livre agência. Capaz de escolher entre um ponto e o outro, mediante aquilo que ele sabe, conhece, entende. Mas Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo aquilo. E não é pela escolha do homem, mas sim porque ele é soberano.
Ele é tem o controle da história. Ele é onipotente e onipresente. São os únicos, o único ser que tem os 3 onis. Os 3 onis, que bacana. Você está entendendo, minha amiga, meu amigo? Que bom que você está aqui acompanhando. Olha, poucas são as pessoas que se dedicam a acompanhar esse estudo e interessar pela palavra de Deus. Aí volto aqui, o início desse estudo fala assim, ó, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. O que nasce de Deus são meninos. Por exemplo, eu tenho, pastor Douglas, hoje, eu estou com 43 anos. E o senhor está com quanto? 43 anos de convertido, né? É, porque eu nasci... já tô menino velho. Mas... de batizado tenho 26 anos. Então, 26, então sou menino de 26 anos. E aí, senhora, assim, desejem o leite puro, o leite racional, ou seja, o culto racional. Não o leite falsificado, que são as muitas elucubrações, as muitas falas, sabe, que de interesses que não bate com, de fato, com a palavra de Deus, com a sua presciência, com a sua total liberdade de falar ao homem aquilo que Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Por exemplo, vamos falar aqui agora da liberdade e da submissão. Outro tema também forte. Eu vou ler todo o restante para a gente começar a bater um papo depois e não ultrapassar a 1 hora de live, né? Diz assim, amados, versículo 11, peço-vos como a peregrinos, versículo 11, e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Concupiscências carnais que combatem contra a alma. Vai vendo. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que vos observem. Quer dizer, falam mal, criticam, mas quando chegam perto e veem realmente o nosso comportamento honesto, verdadeiro, então eles possam glorificar a Deus. Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Olha o que Deus espera de cada um de nós. A gente tape a boca dos insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Entendeu, Carla? Minha irmã Carla? A gente tem que amar a todos os senhores, não somente os bons, mas os maus também. Mas também aos maus, meu Deus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Tem alguma glória se você faz uma coisa errada? Se você comprou e não pagou e alguém está te processando, você está sofrendo justiça, porque não pagou aquilo que você devia. Não é o inimigo te perseguindo. Não é perseguição do inimigo, é o seu mau caráter. Isso que envergonha a Deus, não glorifica ele. Isso envergonha o próprio Deus. Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Olha que bacana, né? Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas.
Jesus Cristo deixou o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado. Qual foi o pecado que Jesus cometeu? Zero pecado. Não cometeu pecado. Nem na sua boca se achou também engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é o Pai, que é Deus. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora não. Agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eita, pastor Douglas. Finalizei aqui. Acabei de ler todo o capítulo, né? O senhor quer acrescentar alguma coisa? Acrescentar não. Não dá para acrescentar, mas dá para comentar alguma coisa, né? Só explicando. Aqui, né? Começando com o versículo 11. É lindo esse pedaço aqui. Amado, peço-vos como a peregrino e saiu tudo errado. Forasteiro. Vamos voltar. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Olha que coisa maravilhosa aqui. Como peregrinos e forasteiros. Primeira coisa, o cristão tem de entender que ele não é daqui. Então, quando Jesus ele diz para que não venhamos acumular riquezas aqui, ele não está dizendo para tu ser um eremita. Você pode ter os teus bens, o fruto do seu trabalho, é honroso, mas ele está dizendo que o teu coração não deve ficar naquilo. Você deve ter o teu coração entesourado nos céus. Você tem de estar preparado a abrir mão ou perder tudo aquilo que tu tem pelo amor do Evangelho, da graça de Deus. Então, aqui ele fala sobre isso. E o outro ponto, né? Ele vai dizer para o ato de se submeter completamente a Deus. Lembra-se, lá no versículo de número 1, que somos comparados a crianças recém-nascidas, o desejo do crente não tem de ser de crescer. Às vezes eu fico, as pessoas, você tem de crescer, tu tem de crescer, tu tem de crescer na fé, aprender a andar sozinho. Não, é o contrário. Tu tem de desejar cada vez mais ser uma criança dependente do vosso Pai. Porque é Deus que tem de te conduzir. Com o erro, quando nós começamos na nossa vida, eu não tive o prazer, né, de ter um pai e uma mãe assim presente, mas eu tinha lá o meu avô, até a minha idade lá de 13 anos e um pouquinho, mas quando eu fiquei sozinho, foi aí que eu cometi alguns erros. Erros que eu tive de prestar conta, erro que eu tive de consertar. A mesma coisa é o jovem. Está dentro de casa, o pai e a mãe estão cuidando, tudo direitinho, aí vai ficando adolescente, aí começa a achar que está... Quando ele começa a cometer os erros. Ele começa a ver que a vida não é só de coisinhas boas, não tem aquela proteção. É adulto, aí piora mais ainda. Porque ele que tem que tomar decisão, ele tem de fazer. O que aqui está dizendo para nós é o seguinte: não seja adulto concernente a Deus. Seja sempre um menino aos braços de Deus. Seja sempre dependente de Deus. Não tome atitude por você mesmo. Não restaure o governo de Deus nessa terra por você mesmo, pela sua força, pela força do seu braço, mas sim por aquilo que Deus te dá. E então ele começa a falar como é que nós iremos declarar as virtudes dele, como estava lá no versículo de número 9. Primeiro ele fala, para que nós venhamos a ser honestos, para que nós não possamos responder o mal com o mal e, acima de tudo, respeitar a autoridade. O cristão, ele respeita a autoridade, porque é o princípio de Deus. E outra,
aceita o mal de Deus com prazer. Ele diz, né? É porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tampeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Ele fala da pessoa que é justa, da pessoa que é honesta, está sofrendo perseguições, está sofrendo dificuldades, está sofrendo grandes problemas e grandes transtornos. E como é que essa pessoa então deve se comportar? Ela deve gritar? Ela deve se mexer? Ela deve pedir ajuda? Ela deve ameaçar? Se estão caluniando, ela deve... Não, ela deve seguir o exemplo de Cristo. Entregar tudo a Deus. Perfeito. Entregar tudo ao Senhor. E o término, ele fala do princípio que rege a igreja do Senhor. Honrai a todos. Na igreja não tem de ter distinção de pessoa. Ah, essa pessoa está bem vestida, então essa pessoa senta aqui, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa... Não. Todos devem serem honrados dentro da igreja. Do mais simples àquela pessoa que não é mais tão simples aos olhos humanos, que já tem algumas conquistas. Amai a fraternidade. Temos de amar os nossos irmãos em Cristo Jesus. A igreja, ela tem de estar unida. A igreja, nós temos de ser suporte para a vida dos nossos irmãos. Temei a Deus e honrai ao Rei. Fazendo isso, meu Deus do céu, a igreja é uma potência. Porque ela está dentro de todos os princípios de Deus. E assim, ele vai caminhando aqui para o final, e ele vai aqui, mostra no versículo 24, já falamos aqui o versículo 20, 23 um pouco acima, né? Para a gente encurtar, que é a questão de padecer, mesmo sendo honesto, né? E ele fala no versículo 20, isso é interessante repetir, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Por que é agradável a Deus? Porque você sofreu mediante aquilo que Deus ordenou para que você cumprisse. Você foi honesto, está sofrendo porque você foi honesto. Você não aceitou suborno, não aceitou estar dentro dos esquemas desse mundo, e Deus então ali liberou um sofrimento para a tua vida. Isso é agradável a Deus, porque as pessoas vão falar, não, ele está padecendo por isso porque ele não entrou nos esquemas, ele não aceitou o suborno, ele não fez coisa de errado, é por isso que ele está sofrendo. E isso vai glorificar o nome de Deus, porque é muito mais fácil você largar o sofrimento e entrar no sistema do mundo do que você sofrer, humanamente falando. E você só faz isso sofrendo, né, para glorificar o nome de Deus. No término, né, ele diz a grande esperança da igreja, versículo 24 e 25, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da sua alma. Meu Deus do céu, linda, nós éramos mortos. Deus, pelo seu poder, nos ressuscitou, nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. O sangue de Cristo lavou-nos do nosso pecado, tirou a nossa chaga mortal, que era o pecado, e nos curou. Mas Deus, ele tinha de nos julgar, bicho, porque eu e o Senhor merecíamos ser julgados. E ele nos julgou. E nós fomos condenados culpados. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, na cruz, ele absorveu toda a nossa culpa. E Deus julgou ele, o inocente, por culpado, para nos salvar, porque Deus é justo. E ele não podia ter o pecador como inocente.
Perfeito. Então, o nosso pecado foi jogado em Até Cristo porque Jesus. o salário do pecado é morte. E por E isso que alguém Cristo tinha que morreu morrer. na cruz de maneira horrenda, Dolorosa. dolorosa, vergonhosa, né? O vitupério da cruz estava ali. Mas para quê? Para nós, que éramos ovelhas desgarradas, hoje pudéssemos a ter um norte, pudéssemos ter um caminho a seguir, um pastor e bispo de nossas almas. Então você que é salvo, nós que somos hoje, participamos dessa salvação, né? Aleluia. Ficamos felizes como ovelhas que éramos desgarradas, agora nós podemos estar tendo o pastor da nossa alma e bispo, que é o Senhor Jesus. Isso tem um preço. Na verdade, a salvação não é de graça. Apesar de você estar debaixo, e eu, debaixo da graça do Senhor, mas não foi de graça. Teve um alto preço. O alto preço, quem pagou o preço por você e por mim, foi Jesus. Ele pagou o alto preço, né? E pelo seu sangue nos salvou. Como diz a canção, fui salvo pelo sangue, né? Então o sangue de Cristo derramado na cruz perdoou o seu pecado, perdoou o nosso pecado, se nós tão somente nos voltarmos para ele. Então, para finalizar, desejai ardentemente esse leite materno, né? O leite puro, o leite racional, não falsificado. E para você não comer nada falsificado, beba diretamente da fonte. A fonte é a Bíblia. Seja a Bíblia. Não cria. Eu tenho conversado com uma pessoa que tem trazido tantas teorias da sua própria cabeça. Eu falei, rapaz, meu filho, eu vou declarar lá quem é. Meu filho, você pega a Bíblia e vai ler a Bíblia. Porque ele tem uma cabeça, um devaneio, fala coisas que parecem muito bacana, mas que rasas. Felipe é muito inteligente. Por não ter, não ter o leite racional. Ele conheceu desde cedo, mas na verdade, igual a ele, tem muita gente. Se eu falar aqui, ó, se tu ficar chateado, é porque tu está confrontando o que eu falei. Porque na verdade é isso que eu penso. Eu falo para ele, rapaz, lê a Bíblia todo dia. Pega a Bíblia, vai ler. Vai ler a Bíblia, pede o Espírito Santo para te dar direção, para você entender o que você quer falar. Você está falando coisa que você não entende. Então, se você quer, de fato, viver uma vida reta, uma vida para Deus, leia a palavra, os evangelhos todos, as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, mas peça ao Espírito Santo para te orientar. Porque a Bíblia é um livro espiritual, é um livro divino. Então, a palavra da Bíblia, ela não se aprende apenas na leitura, mas no discernimento que o próprio Espírito Santo traz para cada um de nós. Sem o Espírito Santo revelar, não se entende nada. Quantos escritores, quantos homens formados, homens de grande porte intelectual, leram a Bíblia, mas passaram por ela sem entender bulhufas. Foram para o além sem conhecer a salvação, porque não discerniram espiritualmente o que é santo e aquilo que era profano. Viveram uma vida profana, uma vida de murmurações, uma vida errada e não conheceram Jesus, apesar de ter lido todas as escrituras sagradas. Uma, não, diversas vezes. Tem gente que leu a Bíblia várias vezes, pastor Douglas. A gente pode dar aqui um exemplo de uma pessoa famosa, o Jô Soares. O Jô Soares, por exemplo, Puxa vida, tá aí o Jô. Que Deus tenha misericórdia da alma dele. Leu as escrituras, comentava sobre as escrituras, pontuava até alguns raciocínios bem. Um outro também, famoso também, uma pessoa que para mim era uma pessoa bem inteligente, o Brizola. Brizola leu as escrituras e tal, e não acreditava em Deus. E uma vez eu vi o Brizola falando sobre... ninguém que não estamos comentando o que é a história. É a história. Porque eu vi ele falando uma vez, que era novo, sobre Moisés. Eu nunca vi até hoje um pastor falar de uma forma tão contundente, tão empolgante, tão bonita sobre a libertação daquele povo da mão. Pois ele citava vários versículos e se dizia ateu. É difícil, né? A gente vê assim, e hoje, na minha cabeça, eu entendo muito bem isso. Porque são coisas que só o Espírito Santo pode revelar.
Porque o senhor também foi um ateu. Isso que eu ia falar agora, e lia as escrituras, lia a Bíblia, para debater contra as outras pessoas. Exatamente, para confrontar. Era, meu Deus, Deus me perdoe, quanta gente eu criei confusão, porque o crente em si, ele tem uma arma na mão, mas muitas das vezes ele não sabe nem mexer nessa arma, né, que é as escrituras sagradas, ele não sabe. E a gente lia, estudava e ficava ali, questionava, e a pessoa ficava perdidinha, não tinha contra-argumentação. Mas precisa do Espírito Santo. Por quê? Jesus Cristo ressuscitou, bispo? Com certeza. Carla, Jesus Cristo ressuscitou? Eu não tenho dúvida disso. Eu não vi, mas eu acredito. Aí é que tá. Onde é que está a prova disso? Eu não vi, mas eu creio. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito. Então, seremos tirados dessa terra e levados para morar eternamente com Deus? Seremos. Mas você já viu o céu? É a fé. Não. O hino da harpa diz que temos saudade do céu. Mas que saudade é essa se nunca teve lá? Irmãos e irmãs, essas coisas só podem ser reveladas e testificadas pelo Santo Espírito. A Bíblia, sem o Espírito de Deus, é apenas um livro escrito, que muito vale de história, filosofia, ensinos, princípios morais, princípios familiares, mas ela só torna ali a palavra da salvação quando Deus entra no coração da pessoa. Sem o Espírito Santo não dá. Até eu vou concluir falando o seguinte: nós estamos vivendo uma semana, 21 dias na Igreja Universal do Reino de Deus, de jejum de Daniel. Um jejum que é especificamente para que nós venhamos nos abster de informações seculares, mas voltando-nos para o estudo da palavra, para aquilo que edifica a nossa vida. Os salmos, a palavra em si, naturalmente literatura também cristã que fala do poder de Deus, filmes evangélicos, podemos ver tudo isso. Mas notícias do mundo secular, a gente está afastado. O que está acontecendo no mundo político, a gente deixa para depois. Depois a gente vai saber. Mas, por enquanto, a gente está hibernado em apenas conhecer a palavra de salvação, que é a palavra de Deus. Isso é um jejum que fazemos até o dia 31 desse mês em toda a Igreja Universal. Se você quiser se juntar a nós, vá numa Igreja Universal, procure saber como é que é e participe, que é importante. Esquece esse mundo. O mundo agora... Eu vi uma história aí de que o mundo... É bom você comprar tudo agora, acumular, porque vai acabar o mundo. Está rolando isso na rede social. Me falaram isso. Esquece, não vê nada disso. Está rolando isso. A titia Mimica... tia Mimica falou isso aí para todo mundo. A tia Mimica está profetizando muita coisa por aí. Não vai nessa, vai para a Bíblia. E se isso a Bíblia revela. Quer saber como é que estão as coisas? Lê a Bíblia, que ela vai deixar você ciente de tudo. Ninguém que tem conhecimento da palavra vai ser enganado quando Jesus estiver realmente para vir buscar a sua igreja. Eu creio nisso, pastor. Eu também. Vamos então agora à oração. Pessoal, aqui vamos orar para a gente finalizar. Obrigado pela sua companhia. Vamos agora preparar o nosso copo com água. O meu está aqui já preparado. Se você quiser, pega o seu também, porque nós vamos consagrar a água e ao beber desta água, pela fé, você será curado da sua enfermidade. Não importa qual seja. Creia tão somente e veja o resultado. Eu quero orar pela Dona Mirtes, que é a minha mãe querida, sempre ligada conosco, pelo Zé Paulo, pela Carla Moura, pelo Sândalo, pela Denise, seu Álvaro, pela Maria da Glória Nascimento, também, que que fez um procedimento cirúrgico nas vistas e já ficou bem. Obrigado, tá bem, ô Maria? Eu também estou bem, fiz também aqui, ó. Eu fiz aqui, operei, fiz uma cirurgia de glaucoma. A família toda teve glaucoma. E veio para mim também. Eu falei, Senhor, me livra disso. O Senhor disse, vou te livrar. Mas eu tive que fazer a cirurgia. E crendo que vou ficar livre disso aí. Mas eu falei, até 120 dá para ir tranquilo, né? Como o Isaac também ficou... Depois disso, a questão abusar, né, do divino, né? Na hora de 120 tá bom, né? Na hora de consagrar Isaú e Jacó também... Já estava já no... O problema de você envelhecer é esse, né? Mas eu creio que até os 120 dá para chegar bem. Tá bom, gente? Vamos lá. Alex também pede oração, Sérgio Benedito, Oscar Ramos, Mário Teixeira. Eu quero saudar aqui o meu querido amigo
Dr. Vitor Cerqueira, o homem que fez a incisão na minha vista aqui. Eu disse a ele que ele é uma peça importante desse mundo. Ele, há um tempo atrás, me falou que talvez fosse para outra área da vida. Eu falei, mas o senhor faz tão bem o que o senhor faz. É um homem que já operou para mais de 500, não sei, 1000 pessoas, sei lá. Não digo isso, mas 500 pelo menos já operou. Pelo menos Tira o 1000, né? Tira o 1000. Vamos tirar o 1000. Mas muita gente, o senhor já fez bem. Doutor Vitor, o senhor recebe minhas lives, então se o senhor estiver me ouvindo, continua fazendo o que o senhor faz. O senhor vai ajudar muita gente ainda a restabelecer a sua visão. Que Deus abençoe o senhor, tá? O seu nome está aqui na minha oração também, para a gente interceder para o senhor. A Vera Lúcia, o Alexandre Pimentel, o Wagner Alves, o Wilson Santos, Patrícia Stenbach, sempre aqui conosco em oração, e o André Evangelista, o jesuíno Dagmar Batista. Vamos todos falar com Deus agora, pastor Douglas. Senhor nosso Deus e Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos encerrando, meu Deus, este trabalho, uma oferta ao Senhor. Na verdade, quando falamos da Tua palavra, quando levamos o Teu Evangelho àqueles que se dispõem a ouvir a Tua palavra, na verdade, nós fazemos com muita alegria, com muito prazer. Espero que todos estejam, que os que acompanham estas mensagens sejam fortalecidos, sejam, meu Deus, edificados, transformados pela leitura da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha se agradar de nós neste momento também e nos abençoar com a revelação de tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta vida, para que assim, vivendo pelas Suas revelações, possamos viver a plenitude da vida. Viver, Senhor, uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, Senhor, e fazer tudo de bom para abençoar o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado. Tira de nós, meu Pai, a inveja, tira de nós qualquer tipo de hipocrisia, de pensamentos maus, de qualquer tipo, meu Deus, de sentimento malicioso, de qualquer malícia, que a pureza possa habitar nos nossos corações e no coração do Teu povo também. Senhor, tira o que não agrada das nossas vidas e nos faz, Senhor Jesus, servos e servas, e que o Senhor seja sempre o pastor e bispo das nossas almas. Amém. Entregamos nossas vidas ao Senhor, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Pai querido, abençoe também, meu Pai, eu te peço esse copo com água. Coloca virtude nesta água em que esta pessoa que está nos acompanhando se propõe a fazer agora. Ela que está doente, que está passando por lutas, meu Pai, doenças incuráveis que o médico não consegue descobrir a causa, mas o Senhor é médico dos médicos. Então, pela ação e pela fé, e ao beber desta água, ela venha a ser curada para louvor e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beba seu copo com água. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, com mais um estudo da palavra. Vamos falar de primeira carta de Pedro, capítulo 3, e vai trazer os deveres das esposas e dos maridos também, pastor Douglas. Para isso, parabenizar o senhor pelos seus 25 anos de casamento. Bodas de prata? Bodas de prata. Parabéns, pastor Douglas. 25 anos. Patrícia, parabéns por esse casal maravilhoso de Deus, né? Celebraram ontem, né? Eu sei que foi em alto estilo. Foi. Em alto estilo, né? Ele falou aqui que foi. Churrasquinho de gato? De gato. Eu tava até fresquinho. Quando eu mordi, o gato fez assim. Faço não. A minha esposa é uma mulher de sorte. Não, eu sou um homem de sorte. Olha, te amo, amor. Olha, ela tá acompanhando, hein? Vai lhe pegar quando chegar em casa. Negócio de churrasquinho de gato. Eu falo pra ela que eu orei muito e ela orou pouco. Pois é. Eu sei que o senhor depois comeu aquele petit gâteau. Nada de gato, foi um petit gâteau. Né? Olha, ela quase que veio o petit gâteau, só que ela não quis o petit gâteau, aí foi sorvete com banana mesmo, feito banana. Mas tudo... Mas foi ótimo, foi gostoso. Né? Fomos ali, jantamos fora, um chorizo, né? Foi bom, foi gostoso. E aquela banana flambada, né? Com sorvete. Com sorvete. Ali é uma delícia.
Eu queria o delícia. petit gâteau, mas ela falou, não, vamos. Eu falei, tá bom, então tá ótimo. Gente, a gente brinca também, tá? Beijo pra Bastante. todos. Beijo. Deus abençoe vocês. Ai, ai.